Quanto da nossa energia está sendo usado para viver e quanto está sendo usada para parecer alguém que vale a pena ser observado? Porque eu tenho a sensação de que muita gente está cansada. Não cansada de trabalhar, não cansada de estudar, mas cansada de sustentar uma versão interessante de si mesma. E talvez esse seja um dos tipos de exaustão mais difíceis de perceber, porque ele parece normal. Há alguns dias atrás, eu estava tomando café. Nada de especial. Era só um café comum numa manhã comum, mas eu percebi uma coisa estranha. Enquanto eu estava ali, eu não estava realmente ali. Uma parte da minha cabeça já estava pensando em como aquele momento poderia virar alguma coisa. Uma foto, uma ideia, um vídeo, uma reflexão inteligente. Era como se eu estivesse vivendo e narrando ao mesmo tempo, sabe? E acho que muita gente faz isso sem perceber. A gente não vive apenas a experiência do momento. A gente vive a experiência e ao mesmo tempo produz a versão dela que será mostrada para os outros. Existe um cansaço silencioso que vem da obrigação de ser interessante, de ter opinião sobre tudo, de ter algo inteligente para dizer sobre qualquer assunto, de transformar qualquer acontecimento em uma reflexão profunda. Parece que hoje não basta existir. Você precisa justificar sua existência sendo alguém fascinante. Só que manter essa pessoa dá trabalho, muito trabalho, porque essa performance nunca termina. Você entra em uma conversa e sente a pressão de ter uma história boa para contar. Você termina um livro e sente a obrigação de tirar uma conclusão brilhante. Você vê uma notícia e acha que precisa formular uma opinião imediatamente. Como se ficar em silêncio fosse algum tipo de fracasso. Mas talvez não seja. Talvez você simplesmente não tenha nada para dizer. Isso também deveria ser normal. O problema é que a necessidade constante de atenção faz uma coisa perigosa. Ela faz você editar a própria vida em tempo real. Você deixa de viver o momento porque já está pensando em como vai relatá-lo depois. Você sofre um imprevisto e imediatamente transforma aquilo em uma futura anedota. Você passa por uma experiência e já começa a construir a narrativa dela antes mesmo de compreendê-la. Tudo vira história. E aos poucos você se afasta da realidade física das coisas, porque não está mais vivendo, está observando a si mesmo viver. Quando você tenta parecer inteligente o tempo todo, você não está presente. Você está ocupado demais administrando uma imagem. E sustentar uma imagem é uma tarefa infinita, porque ela nunca fica pronta. Sempre existe alguém mais interessante, mais produtivo, mais bonito, mais profundo, mais articulado, mais admirável. E a comparação nunca acaba. A cobrança fica tão grande que até o descanso precisa performar. Tomar café vira um ritual. Ler vira produtividade intelectual. Uma caminhada vira conteúdo. Um dia de folga vira uma experiência que precisa parecer significativa. Mas a verdade é que o descanso raramente é bonito. O descanso real é feio. É ficar olhando para o teto. É passar uma hora sem produzir nada. É não ter nenhuma conclusão interessante. É um quarto bagunçado porque você está cansada demais para arrumar. É o silêncio absoluto de não precisar impressionar ninguém. E talvez seja exatamente aí que a vida acontece, na parte que ninguém publica, no barulho da geladeira, no trânsito, na fila do mercado, na louça acumulada, na repetição dos dias, porque a maior parte da vida não é extraordinária, e nunca foi. Uma coisa que eu percebi fazendo vídeos é que eu também caio nessa armadilha. Eu gosto de refletir, gosto de observar as coisas, mas às vezes eu sinto que preciso ter opinião sobre tudo. Como se qualquer assunto exigisse um posicionamento, sabe? Como se eu tivesse que ser a pessoa inteligente da conversa. Isso é um pouco cansativo, para mim e provavelmente para quem está ouvindo também.
Porque ninguém consegue ser profundo o tempo inteiro. Ninguém consegue ser interessante o tempo inteiro. Ninguém consegue sustentar uma rotina perfeita. Só que a gente vê tantas versões editadas da vida que começa a esquecer disso. A gente passa a esconder as partes comuns, as partes feias, as partes sem graça, quando na verdade elas são a maior parte da nossa existência. E talvez sejam justamente as mais verdadeiras. O alívio aparece imediatamente quando você abandona essa exigência. Quando você percebe que não precisa transformar tudo em narrativa, que não precisa ter opinião sobre tudo, que não precisa impressionar ninguém. Existe uma paz enorme em ser desinteressante. Sentar numa roda de conversa e não falar nada. Não porque você está fazendo um mistério, mas porque realmente não tem nada a acrescentar naquele momento. Ler um livro só para descobrir como ele termina. Tomar um café só porque ele está quentinho. Fazer algo sem transformar aquilo em uma declaração sobre quem você é. Quando você para de tentar provar valor o tempo inteiro, o tempo desacelera. As coisas voltam a ser apenas coisas, e isso é libertador. Talvez o nosso valor não esteja nas histórias que contamos, nem nas opiniões que damos, nem na imagem que construímos. Talvez exista valor simplesmente em existir, mesmo nos dias repetidos, mesmo nos dias bagunçados, mesmo quando não há nada interessante acontecendo. Porque a verdade é que ninguém é tão fascinante quanto parece. E tudo bem. Eu estou tentando lembrar disso também, então, se esse vídeo pareceu um conselho para você, saiba que ele foi escrito primeiro para mim também. Porque eu também estou aprendendo a descansar da necessidade de ser interessante, e talvez exista mais paz nisso do que eu imaginava. Um grande, grande beijo, Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo.